Boa noite, é um prazer estar aqui essa noite, junto com os irmãos, podendo falar um pouco dessa vida maravilhosa que é a vida conjugal. Quero cumprimentar aos nossos amigos, aos nossos irmãos que nos assistem pela TV Rica, dizer que vocês são muito bem-vindos, que Deus os abençoe essa noite e que o Espírito Santo possa falar aos seus corações. Meu nome é Gustavo, eu faço parte dessa casa, essa é minha esposa Eusilane, e nós hoje temos o privilégio e a honra dada por Deus através do nosso amigo e pai espiritual, apóstolo Cristiano, de estar trazendo a palavra essa noite. Boa noite a todos, meu nome, como meu esposo disse, é Eusilane, e é um grande prazer estarmos aqui, podendo trazer um pouco daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações, e um grande privilégio em poder fazer parte dessa casa. Meus amigos, hoje, o tema que Deus colocou no nosso coração foi caminhando no mesmo Espírito. Se a gente pergunta para vários casais o que os mantém juntos, nós vamos poder ouvir muitas respostas diferentes. Mas com certeza, um dos motivos que vai ser dito será o amor. Dependendo da circunstância que o casal esteja vivendo nesse momento. O que pode estar mais ou menos certo. Por quê? Porque essa noite nós queremos falar de um amor que não é o amor segundo o mundo. Não é um amor conceitual do mundo. Mas é o amor fundamentado em Deus. É um amor que não se acaba. Por isso que quando um casal, e a gente tem infelizmente ouvido essa frase, o amor acabou o amor segundo o conceito do mundo, que nunca deveria ter existido dentro da nossa aliança de casamento. O amor que deve existir na nossa aliança de casamento é o amor de Deus, fundamentado em Deus. E eu quero ler essa noite uma passagem que está em 1 João 4, de 7 a 13. Essa passagem diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto manifestado o amor de Deus para conosco. Por esta causa Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver através dele. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém viu a Deus em tempo algum. Se amamos uns aos outros, Deus habita em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Nisto, sabemos que habitamos nele, e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Nesse texto, nós podemos aqui destacar: o amor é de Deus. Deus é amor. Amor de Deus manifesto na vinda de Cristo. Vivemos através de Cristo, porque Deus nos amou, devemos amar. Eu amo. Deus habita em mim. Seu amor é aperfeiçoado em mim. Deus habita em mim. Ele me deu o seu Espírito. Vemos nesse texto 3 vezes a expressão uns aos outros. Sabemos que 3 significa o testemunho perfeito. Então vejamos o que cada uma dessas vezes que essa expressão aparece, ao que ela se refere. A primeira vez, ela está no início do texto e diz: o amor é de Deus. Portanto, amemos uns aos outros.
porque Deus me amou, devemos amar uns aos outros. Deus está em nós é aperfeiçoado o seu amor, se amarmos uns aos outros. Quando eu entendo que o amor é de Deus, quando eu recebo esse amor, e quando entendo que carrego o Espírito Santo, que por isso o amor de Deus é aperfeiçoado em mim, eu vivo o testemunho perfeito do amor de Cristo, o amor de Deus. O texto diz que o amor é de Deus e foi manifesto por meio de Cristo. A nova aliança teve como fundamento o amor. Muitas das vezes, Deus usa coisas visíveis para nos ensinar sobre o mundo espiritual. O nosso casamento foi o meio que Deus planejou para que pudéssemos entender o que é uma aliança. A nossa aliança conjugal nos ensina a amar de forma a entender o amor de Deus. A nossa aliança conjugal me ensina a amar de forma a entender o amor de Deus desta maneira. O melhor lugar para entendermos a aliança é no casamento. Quando um homem e uma mulher possuem Cristo como seu Senhor e Salvador, eles recebem o Espírito Santo. Nós vimos isso no texto. E com isso, precisamos começar a ler alguns versículos numa perspectiva diferente. Não mais, como vimos muitas das vezes, lendo a palavra de uma maneira religiosa, da calçada da nossa casa para fora. Precisamos ler a palavra de Deus e trazer os princípios dessa palavra da calçada para dentro da minha casa. E quando eu faço isso, e eu quero ler agora com você as 3 passagens que falam uns aos outros, e eu vou tomar a liberdade de substituir uns aos outros por marido, esposa e cônjuge. E veja como muda o entendimento desse princípio que eu preciso viver dentro do meu lar. Amados, amemos nossas esposas e nossas esposas nos amem, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar nossos cônjuges e sermos amados por Ele. Ninguém viu a Deus em tempo algum. Se amarmos nosso cônjuge e formos amados por Ele, Deus habita em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Olha que interessante. Quando eu amo a minha esposa e ela me ama, o amor de Deus vai sendo aperfeiçoado em nós. E isso acontece numa aliança conjugal. E isso acontece porque recebemos o Espírito de Deus e caminhamos nesse mesmo Espírito. A natureza de Deus é amor. Logo, o Espírito de Deus possui a mesma natureza, o amor. O melhor lugar para eu aprender sobre o amor é dentro da minha aliança conjugal. É nele que aprendo a amar de acordo, da maneira e através da vida de Cristo que eu carrego. Agora observe uma coisa. O nosso Deus possui uma mente coletiva. Ele fala conosco individualmente, mas Ele trabalha e se revela de maneira mais ampla e profunda na coletividade. Existe uma profundidade do amor de Deus que eu só vou conhecer na minha aliança de casamento, quando eu tiver uma mente coletiva, marido e mulher, uma mente coletiva. Deus nos fez diferentes, e nós somos muito diferentes em muitas coisas, mas diferentes não é mais importante ou menos importante, é apenas diferente. E a cada um de nós, Deus deu uma responsabilidade especial.
que quando trabalhadas juntas e fundamentadas em Cristo, somos capazes de construir um lar, que na sua união, a glória de Deus é manifesta. Tem coisas que eu só vou vivenciar com Deus, através da minha comunhão com o meu cônjuge. Tem profundidades do amor de Deus, do conhecer a Deus compartilhando uma vida com Ele, que só acontecerão através dessa vida coletiva na minha aliança conjugal, caminhando com a mesma natureza de Cristo e no mesmo Espírito. Quando eu entendo isso, eu sou capaz de exercer o governo de Deus no meu lar. Olha que interessante. O governo é dado ao homem. O governo do lar foi dado por Deus ao homem. E o exemplo do governo que eu devo exercer do meu lar é o mesmo governo que Cristo exerce sobre a sua igreja. Este é o exemplo, este é o padrão. Não é um governo egoísta, onde as minhas vontades, anseios, sonhos prevalecem sobre a vida da minha esposa e dos meus filhos. Mas eu sou capaz de, quando necessário, sair dessa posição de governo, desse pedestal de governo, que muitas vezes a gente vê homens caminhando dessa forma. Quando eu entendo que o governo tem que ser servil, um governo que serve a esposa, serve aos seus filhos, eu sou capaz de chegar em casa e sentar ao chão e brincar com a minha filha de 2 anos. Eu sou capaz de chegar depois de um dia de trabalho, onde a minha esposa muitas das vezes ficou em casa cuidando das crianças, e ela quer conversar comigo, e eu sento depois de um dia de trabalho e escuto ela contar todos os pormenores de como foi seu dia. Quando eu exerço um governo como o governo de Cristo, eu sou capaz de, mesmo não tendo o gosto por uma aptidão física, começar a fazer uma atividade física com meu filho para atender a uma necessidade dele. Sabe por que eu faço isso? Porque o governo que Deus me deu, eu devo exercer ao modelo de Cristo, ou seja, em favor da minha esposa e dos meus filhos. E isso acontece somente quando eu tenho a natureza de Cristo. A esposa, por sua vez, Deus deu a ela o poder de edificar ou de destruir a casa. Ela tem o poder de multiplicar o que o homem dá a ela, para ela. Se você der uma casa, ela irá transformar em um lar. Se você der uma semente, ela lhe dará herdeiros. A mulher, quando fundamentada em Cristo, construirá um lar para seus filhos, colocando sementes da palavra nos seus corações, e será uma ajudadora idônea para o seu marido. Mas quando ela não possuir a natureza de Cristo, o fundamento desse lar não será Cristo. Não será o Deus de amor. Portanto, está fadado a essa construção ser feita para algo em seu próprio proveito. Algo que muitas das vezes poderá trazer situações e circunstâncias para entender, atender o desejo conjugal, né? Não só conjugal, mas um desejo pessoal. Seus sonhos através da vida do marido e dos filhos. Quando temos pessoas que não caminham no mesmo espírito, nunca poderá ter uma mente coletiva numa aliança conjugal. É como se elas estivessem numa mesma sala, mas não têm o mesmo pensamento. Cada um tem o seu pensamento. É assim que muitos dos casais têm vivido hoje. Estão juntos, mas não caminham juntos. Juntos fisicamente, mas não juntos no mesmo espírito. Não têm as mentes transformadas e por isso não possuem uma mente coletiva na sua aliança conjugal. E como consequência, ainda procuram saciar seus desejos egoístas, ao invés de governar, seguindo o modelo de Cristo e edificar, procuram se satisfazer,
porque ainda possuem uma natureza adâmica, satisfazer seus próprios desejos. E desta maneira, mesmo juntos fisicamente, eles vivem uma vida adâmica, uma vida egoísta. Por outro lado, quando o casal entende que portam a natureza de Cristo, eles experimentam e conhecem a Cristo de uma maneira muito mais profunda, pois caminhamos no mesmo Espírito. Não tem como estarmos numa aliança conjugal com uma mente individualista e acreditar que estamos experimentando o melhor do amor de Deus. Talvez você possa estar vivendo dessa forma e não está passando por problemas. E por isso você acredita que está tudo bem. Pois você usa um parâmetro equivocado como sinal de tranquilidade no seu casamento. Talvez você esteja vivendo com uma mente coletiva na sua aliança conjugal. Você já entendeu isso e está vivendo uma fase de tribulação no seu casamento. E se esse é o seu caso, eu quero lhe dizer algo que Paulo disse em Romanos 5, de 2 a 4. Paulo diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Veja que o processo que se inicia com tribulação tem no seu final o nosso coração cheio de amor derramado pelo próprio Deus através do seu Espírito Santo. Ou seja, eu sofrerei um aperfeiçoamento do amor de Deus em mim. A tribulação me aperfeiçoa. A tribulação serve como instrumento de aperfeiçoamento do amor de Deus em mim. As dificuldades numa aliança conjugal não são para separar, mas para aperfeiçoar esse amor de Deus que nós carregamos. As tribulações trazem amadurecimento e podem também trazer cicatrizes que contam histórias que nos permitem ensinar aos que vêm depois. Uma história do que eu vivi e não do que eu ouvi falar. Então, quando eu tenho uma cicatriz e eu estou curado, amadurecido e aperfeiçoado o amor de Deus em mim, eu consigo ensinar com vida e não com conhecimento. E assim, quando eu ensino com vida, eu imparto a vida de Cristo a outras pessoas. Apesar de Deus falar de maneira diferentes e particular com cada um dos cônjuges, eu preciso entender que eu e a minha esposa somos um coletivo. E é na vida de comunhão do casal que o Senhor se revela de forma mais profunda. Não se conhece a Deus numa vida individualista. Eu posso entender, então, que a revelação de Deus em nós começa de forma pessoal, mas depois, para nós que somos casados, essa revelação se torna algo mais profundo e íntimo, quando ele ocorre dentro dessa aliança conjugal. Deus usa a nossa aliança conjugal, o nosso casamento, para revelar o seu relacionamento com a sua igreja. Lembra que eu falei que Deus usa de coisas visíveis para ensinar-nos coisas invisíveis? É por isso que o casamento é o instrumento de Deus para nos ensinar a viver uma aliança com Ele. A Bíblia começa e termina com um casamento. Precisamos amadurecer e entender que uma divergência de opiniões não pode separar nós que caminhamos no mesmo Espírito, pois o que nos une é muito maior do que as nossas opiniões.
é muito maior que pontos de vistas diferentes. Precisamos ficar atentos quando defendemos pontos de vista de uma maneira muito árdua no nosso casamento, pois talvez isso seja um indício de uma ponta de um iceberg chamado egoísmo, pois eu estou brigando porque o que vale é a minha opinião, eu tenho que estar certo. Mas quando você estiver neste momento, né, de crente não briga, né? Ele tem momentos de comunhão intenso com o cônjuge. Quando você estiver neste momento, escolha parar e decidir orar individualmente. Vá para um canto da sua casa, vá para o seu quarto, vá para a sala e ore e aguarde até que Deus fale com cada um de vocês. Muitos podem olhar para a gente, para nós dois, e pensar assim: nossa, eu acho que esse casal não deve ter passado por algumas situações, ou nunca viveram tal situação. Glória a Deus por muitas coisas em nossa vida, né? Na nossa vida conjugal. Mas ainda no início do nosso casamento, a gente teve uma situação que não brigamos, não conversamos, não discutimos. E esse nosso testemunho é exatamente essa mensagem, caminhando no mesmo espírito. Só que nós nos permitimos sermos aperfeiçoados, entregamos os nossos corações ao Senhor e permitimos Ele nos aperfeiçoar, para que nós pudéssemos começar a aprender a caminhar no mesmo espírito. Quando nós passamos por esse momento e a gente não conversou, tanto eu quanto meu esposo, chegamos a pensar em sim, em nos separarmos. Não conversamos, não discutimos, não brigamos, mas chegamos a pensar assim. E da mesma forma que pensamos individualmente, ainda vivendo esse pensamento coletivo, nós também decidimos nos sujeitar ao amor de Deus. Sujeitar os nossos corações e permitir que Deus pudesse, através do Espírito Santo, nos aperfeiçoar. E foi assim, durante muito tempo, que Deus veio nos aperfeiçoando, falando conosco, até que pudéssemos começar a andar no mesmo Espírito. E quantas vezes Deus fala com nós dois em lugares separados, e está ali trabalhando os nossos corações, no mesmo sentido, no mesmo destino, da mesma forma, da mesma maneira. E assim a gente pôde aprender. E interessante é que quando nós buscamos a Deus de forma individual, e volto a dizer, Deus fala de maneira individual com cada um, porque a maneira com que Deus fala comigo não é a mesma maneira que Deus fala com ela. Deus sabe exatamente como falar com cada um dos seus filhos. E quando Deus fala conosco individualmente, e nós buscamos no Senhor uma direção de algo, muitas das vezes, não é nem a minha vontade, nem a dela. O Senhor manda fazer coisas completamente diferentes. E é nisso que está o acordo de um casal que caminha no mesmo espírito. Não é quando eles concordam na opinião de um do outro, mas é quando eles concordam naquilo que o Espírito Santo quer que eles façam. Quando eles concordam em obedecer à vontade do Senhor sobre a vida deles de uma maneira coletiva. O restaurar de um casamento, ele passa pela rendição do Senhor. E permitir que Ele mude o que é necessário em nós. É rendição. Não existe restauração sem rendição. Não adianta. Talvez essa mudança que você esteja precisando seja essa mudança de mente, de individual para coletiva. Uma mente individualista conhece a Deus no nível superficial. Como muitos casais vivem assim em seus dias. Eles trazem
inclusive, essa superficialidade da sua aliança para dentro da igreja. Trazem essa mente individualista para a igreja. E por isso vemos muitas pessoas vivendo relacionamentos superficiais com o corpo de Cristo, querendo apenas usufruir da igreja, buscando seus próprios interesses na igreja, sem entender, sem compartilhar, sem viver, sem experimentar a profundidade do amor de Deus, que só é revelado a uma mente coletiva e na vida coletiva. A vida em Cristo é uma vida coletiva, não é uma coletividade de pessoas iguais, mas de pessoas diferentes, unidas pelo amor de Deus. O pensamento individualista faz com que entremos no casamento buscando ser feliz, buscando que o outro me faça feliz, enquanto Cristo nos ensina a amar o outro como a mim mesmo, independente das situações. À medida com que eu me amo, eu amo a minha esposa. Paulo diz que quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Essa semana eu li uma frase e eu achei interessante. Ele falava sobre o exército do Senhor permanece junto. Os exércitos são formados por homens e mulheres que fazem parte de uma família. Um exército forte é aquele que possui valores e conceitos fortes, ensinado em seus lares quando estes militares eram crianças. Os princípios de moralidade que a sociedade espera que seja defendido pelo exército, sendo ele a última barreira a cair, são defendidos por homens e mulheres da sociedade que pertencem a uma família. Nós somos o exército de Cristo. E o que se espera então desse exército? Que sejamos a última barreira, que lute pelo mesmo ideal. Espera-se que aquilo que une pessoas tão diferentes seja muito maior do que as nossas diferenças pessoais. Esse é o exército do Senhor, um exército que tem como seu ideal Cristo, tem como seu fundamento Cristo, tem como motivação de fazer as coisas o amor, porque a aliança inaugurada por Cristo, ela foi fundamentada em amor. O seu amor, o amor de Cristo por nós, é tão grande que faz com que nossas diferenças pessoais se tornem insignificantes. E nossas famílias são a base desse exército. Casais que caminham no mesmo espírito formam um exército do Senhor forte, pois o exército do Senhor caminha no seu espírito. Eu vou pedir, antes de nós orarmos para terminar, que os líderes já possam ir abrindo a sala do Zoom. Você que nos visita, na descrição do vídeo do YouTube, existem aí várias salas, separadas por tempo de casamento. Entre nessa sala referente ao seu tempo de casamento e participe ali junto com um dos líderes dessa casa, para podermos conversar um pouco mais sobre esse tema, sobre caminhar no mesmo espírito. Eu gostaria então de orar por você que está nos assistindo e que entendeu que precisa ter uma transformação de mente, de individual para coletiva, que entendeu que precisa viver o amor de Deus no seu casamento, de uma forma que nunca experimentou, que entendeu que a restauração do seu casamento passa por um coração rendido ao Senhor e obedecer à sua vontade,
que entendeu que o amor que nós devemos viver no nosso casamento não é o amor do mundo, é o amor de Deus. Esse é o amor que mantém o nosso casamento fundamentado em Cristo. Eu quero orar por você agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esta noite maravilhosa e por todos os teus filhos que estão nos ouvindo e por todos aqueles que o Senhor depois os levará para assistir essa mensagem que o Senhor colocou nos nossos corações. Que o teu Espírito Santo convença os teus filhos das mudanças que eles precisam passar, para que eles possam experimentar aquilo que eles ainda nunca experimentaram na aliança conjugal. Que eles possam aprender o que é viver esse amor de Deus dentro da sua aliança. Que eles possam ver o seu amor sendo fundamentado nos seus lares. E isso impactando os seus filhos, os seus descendentes, as suas gerações. Que eles possam entender, Deus, a responsabilidade que é governar e edificar. E que precisamos fazer isso juntos como um só corpo, em unicidade. E fundamentados em Cristo. E sendo aperfeiçoados nos nossos corações, pelo seu amor em nós. Que o Senhor possa abençoar cada casal e dê a eles uma experiência ainda essa semana, de uma profundidade do teu amor, que eles ainda não experimentaram e que eles ainda não conhecem, para que eles possam ver como é maravilhoso estar casado e fundamentado em Cristo. Muito obrigado por esta noite. É isso que nós choramos e te agradecemos no nome de Jesus. Obrigada por sua presença. Espero que vocês possam agora entrar em cada grupo, né? Os líderes já estarão aguardando por vocês e fiquem com Deus. Amém, meus irmãos. Como eu falei para vocês, uma palavra muito especial. Creio que a gente tem uma boa base agora para aquilo que nós vamos estar conversando nos nossos grupos. Então vamos lá. Eu quero estar orando, encerrando o culto nessa noite e te convidando, assim que eu acabar essa oração, para que você possa estar entrando no link que está aí na descrição do vídeo abaixo. A gente encerra aqui a transmissão ao vivo, mas a gente continua pelo Zoom, grupo por grupo, sendo conduzido pelos pastores responsáveis, tá bom? Agradecer a presença de todos vocês e tenho certeza que ainda temos muito pela frente ao longo dessa noite, no que o Senhor vai estar falando conosco através do próprio compartilhamento dos outros irmãos. Amém? Senhor, nós te damos graças por essa noite, te louvamos, te bendizemos, te adoramos. Senhor, obrigado pela vida do Gustavo e da Ilse, obrigado pela palavra que eles trouxeram, obrigado por esse tempo de comunhão que o Senhor nos permite através desse canal que é a TV Rica. Senhor, que a tua graça e o teu favor cheguem sobre a casa de cada um daqueles que estão nos acompanhando agora, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, a sua família, hoje e sempre. Amém. Nos vemos no Zoom, hein? Tchau. Para todas as coisas há um momento certo. Para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de derrubar e edificar. Até que todos sejam um. E Cristo seja conhecido. E quando o perfeito vem, o imperfeito é desfeito. Quando a luz vem à tona, a escuridão vai embora. Chegou o ano do perfeito ser edificado. A hora da sua família ser ativada. O momento de as barreiras serem ultrapassadas. O Cristo será revelado e o governo será conquistado.
Em 2021, o perfeito será visto em você.